E aí, meu quinto ano, bom dia! Vamos lá iniciar mais uma revisão. Hoje é a revisão de português, tá? Olha só, foi dada a largada da semana de provas, então estamos em contagem regressiva para iniciar nossas provas, verdade? Então vejam só, desde já desejo a vocês uma excelente prova. Não desejo boa sorte, porque para mim boa sorte é para quem não estuda, certo? E eu sei que vocês vão estudar, sei que vocês vão dar o melhor de vocês, tá? Então vamos iniciar aqui com o conteúdo gênero textual poema. Nós vimos vários gêneros textuais durante esse ano, no decorrer desse ano, e o que tia vai cobrar vocês na prova vai ser o gênero textual poema, certo? Mas afinal de contas, o que é um poema? Ele é um gênero textual que possui versos e estrofes, ele é composto por versos e estrofes, e ele pode conter rimas ou não. Eu vou deixar aí para vocês agora um poema de Vinícius de Moraes, que é A Porta, e eu peço que vocês prestem atenção em todas as características que eu vou estar listando lá, tá? Então, pessoal, eu trouxe aqui o poema de Vinícius de Moraes, A Porta, e eu peço que vocês identifiquem juntamente comigo os versos. Versos são cada linha do poema. Estrofes é um conjunto de versos, ou seja, esse conjuntinho de linhas. Quantos versos tem nesse poema? Contem comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 versos. E quantas estrofes tem aqui? Estrofes são conjuntos de versos. 1, 2, 3, 4. 4 estrofes e 16 versos. E esse poema tem rimas? Sim, tem rimas sim. O que são rimas, tia Bruna? Rima é quando o final de uma palavra rima com o final de outra. E qual seria a rima aqui? Aqui seria devagarinho e menininho, que nós encontramos ela na segunda estrofe desse poema aqui de Vinícius de Moraes, tá? Então, espero que vocês tenham entendido aí a diferença entre versos, rimas e estrofes. Seguindo agora com a nossa revisão, nós vamos ver agora o conteúdo classificação das palavras, que são as palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, que elas são classificadas de acordo com a posição da sílaba tônica na palavra. Mas, tia Bruna, o que é uma sílaba tônica? Era para você saber, hein? Mas para ajudar, para facilitar para vocês, eu vou estar relembrando esse conteúdo. Sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra. É a sílaba que eu demoro mais falando. E a partir dela, eu vou estar classificando essas palavras em oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Mas, afinal de contas, uma palavra oxítona, onde é que está a sílaba tônica? Ela está na última sílaba. Eu vou listar aqui algumas palavras para vocês. Jacaré, parabéns, alguém, avó e sofá. Eu peço que vocês se atentem a essas palavras porque talvez elas caiam na prova, tá? E as palavras paroxítonas, qual é a posição da sílaba tônica? Elas estão em penúltimo lugar, que são os exemplos das palavras móveis, régua, vírus, fácil, íris e álbum. E as palavras proparoxítonas, tia Bruna? Qual é a colocação delas na palavra? Seria uma antepenúltima, certo? E os exemplos de palavras que nós podemos trazer aqui para vocês são árabe, árvore, exército, lâmpada e abóbora. Gente, prestem atenção nessas palavras porque talvez elas estejam na prova, tá? Não sei se vai estar, porém é bom prestar atenção, né? Nunca se sabe. Então, olha só. Outro conteúdo que nós vamos ver agora são os tempos verbais. Nós vimos que existem alguns tempos verbais, certo? Existem alguns modos e eu não vou cobrar todos eles. Eu vou cobrar apenas o básico para vocês, que seria o passado, o presente e o futuro. Mas, tia Bruno, o que seria um tempo verbal no passado? Ele ocorre antes da fala. E o presente? Ele ocorre no momento da fala. E o do futuro, ele ocorrerá depois da fala. Então, eu vou dar um exemplo aqui de uma frase no tempo verbal passado. Mariana comeu o bolo de chocolate. Presente. Mariana está comendo
o bolo de chocolate. Futuro, Mariana vai comer o bolo de chocolate. Então, vocês têm que se atentar que o que vai mudar aí apenas vai ser o verbo, tá? Prestem atenção, porque fica bem fácil. Esse conteúdo é bem simples e eu tô cobrando bem uma coisa bem básica para vocês conseguirem tirar aquela nota bem legal na prova, tá? Agora vamos para os encontros consonantais. Nas séries anteriores, acredito eu que no terceiro ano, no segundo ano nós vimos as palavras, o alfabeto, as sílabas, certo? No terceiro ano nós vimos os encontros vocálicos, no segundo ano também. No segundo vimos o encontro vocálico, no terceiro revisamos. No quarto ano aprendemos sobre os encontros consonantais e agora estamos revisando, certo? O que são encontros consonantais? Nós vimos que as palavras elas são formadas por letras e as palavras são compostas por sílabas, que é a união de duas letras, duas ou mais letras que formam uma sílaba. E nós vimos que as sílabas juntas elas formam uma palavra. E nessas palavras nós podemos encontrar duas vogais numa mesma palavra, ou podemos encontrar duas ou mais vogais em uma palavra unidas, ou duas ou mais consoantes unidas. Então, o que seria um encontro consonantal? O encontro consonantal é a união de duas consoantes na mesma palavra, certo? Vamos ver aqui exemplos de palavras com encontros consonantais. Eu vou estar deixando aqui para vocês estarem visualizando, certo? Vamos ver agora o uso do mal com U e mal com L. O mal com U, gente, ele sempre será um adjetivo. Por quê? Porque adjetivo é o que dá qualidade. E mal com U significa, é o feminino de maus, de má. Certo? De maus não, de má, desculpa. É o feminino de má. Então, sempre vai ser um adjetivo. O que é um adjetivo é o que dá qualidade ao substantivo. E o que é o substantivo? É tudo aquilo que eu consigo nomear, os seres em geral, certo? Mas vamos lá para o uso do mal com U e mal com L. Já fui adentrando em outros conteúdos, porém, foquem aqui. O uso do mal com U e mal com L. Mal com U é o antônimo de bom. E ele sempre vai ser um adjetivo. Por quê? Porque ele é o feminino de má, certo? E o mal com L, ele sempre vai ser um advérbio de modo e ele é antônimo de bem. Então, na hora de fazer a escolha, na hora de fazer a escrita lá, eita, a palavra fugiu da minha mente agora, nossa. É a idade, gente, é a idade. Mas vamos lá. Na hora de usar o mal com U ou o mal com L, você tem que prestar atenção e lembrar disso, que mal com U é o antônimo de bom e mal com L é o antônimo de bem. Fica mais simples e mais fácil para vocês estarem lembrando, certo? Desse uso do emprego dessas palavrinhas aí nas frases. Agora saiu, graças a Deus. E o último conteúdo, não menos importante, são os sujeitos e os tipos de sujeitos. Gente, esse conteúdo é babadeiro, hein? Eu falei que esse conteúdo é babadeiro porque eu lembro que no dia que eu dei essa aula, muita gente veio no meu privado, tia, eu tô entendendo atividade, tia, lá. E, gente, não tem bicho de 7 cabeças nesse conteúdo, certo? Mas como eu percebi que o grau de dificuldade em relação a ele foi grande, eu vou colocar apenas 2 tipos de sujeito. Nós temos 5, certo? Que são eles simples, composto, oculto, indeterminado e inexistente. Que nós podemos identificar eles através de verbos, de locuções adverbiais, certo? Mas aí, para não adentrar tanto nessas dificuldades que vocês tiveram, que eu percebi, então eu vou colocar só os 2 tipos de sujeitos, que eu vi que vocês tiveram um pouco menos de dificuldade. Porém, ainda tinha muita gente que estava com dificuldade em realizar esse conteúdo. Desculpa, gente, em compreender esse conteúdo, certo? Quais são esses 2 tipos de sujeito que vão cair na prova, tia Bruna? Simples e composto. Mas antes de aprofundarmos esse conceito de tipos de sujeitos, vamos saber primeiro o que é um sujeito. Tia Bruna, o que é um sujeito na frase? Se a gente for procurar no dicionário,
a gente vai ver que sujeito é o indivíduo. E levando isso para a língua portuguesa, para as frases, para as orações, nós vemos que ele é o termo da oração a respeito do qual fala algo. Ou seja, é aquilo a que vai se referir a algum indivíduo, alguma pessoa, algum animal, certo? Enfim, gente. Então, os tipos de sujeitos que vão cair vai ser simples e composto. Tia Bruna, o que é um tipo de sujeito simples? É aquele que possui apenas um núcleo. Tia Bruna, o que é um núcleo, pelo amor de Jesus? Núcleo é a parte principal da frase, certo? Então, olhem lá no livrinho de vocês. Deixa eu pegar aqui o número da página para facilitar aqui para vocês, gente. Mas, olhem aí no livrinho de vocês. Quando vocês estiverem estudando, quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, vocês deem uma paradinha nele, peguem o livrinho. Eita, que hoje tá difícil aqui, viu? Vou seguir. Peguem o livrinho de vocês e olhem. Abrir bem em cima, foi não, abrir o uso dos porquês. Que eu também iria colocar na prova, o uso dos porquês. Que é um assunto que eu acho muito gostoso de estudar, mas eu preferi não colocar, para não colocar muitos conteúdos. Eu vi que o retorno dele foi bem positivo desse conteúdo, o uso dos porquês. Inclusive, em uma aula, alguém perguntou, tia, nessa frase eu uso que porquê? E eu acho que foi Nicole que respondeu. O porquê junto, sem acento, porquê, aí saiu explicando. E eu achei muito legal. Então, como eu fiquei muito feliz com o retorno de vocês em relação a esse conteúdo, eu não coloquei, tá? Mas aí eu peço que vocês, na hora da... Voltando aqui pro conteúdo que eu deixei voar. Vocês peguem o livrinho de vocês e olhem o sujeito simples e o sujeito composto, que tá bem explicadinho, certo? Porém, é isso, gente. Eu não consegui achar aqui no livro agora a página, mas para simplificar para vocês, eu vou explicar com as minhas palavras, porque... Eita. Eu vou explicar com as minhas palavras, porque eu sei que vocês vão entender. O núcleo é a parte principal da frase, certo? Na frase, por exemplo, na frase, o cachorro comeu toda a ração. Quem seria o sujeito aí? O cachorro. E seria sujeito simples ou composto? Seria o sujeito simples. Por quê? Porque só tem um sujeito, só tem um núcleo, tá? Na frase, ela comeu todos os doces. Quem seria o sujeito aí? Ela. E que tipo de sujeito seria? Simples. Por quê? Porque só possui um núcleo. Minha avó é muito charmosa. Quem seria o sujeito? A avó. E que tipo de sujeito seria? Simples. Por quê? Porque só tem um núcleo. Eu fiz bolo de chocolate. Quem seria o sujeito? Eu. Por quê? Porque só tem um sujeito, certo? Então, sujeito composto. Bruna e Mariana foram ao mercado. Quem são os sujeitos da frase? Bruna e Mariana. É simples ou composto? Composto. Por quê? Porque possui dois núcleos. Certo, gente? Então, eu acho que deu para vocês pegarem no ar e relembrarem na realidade esse conteúdo, tá? Então, vejam só, os conteúdos que vão cair na prova vão ser esses: gênero textual, poema, encontro consonantal, tempos verbais, classificação das palavras, oxítonas, paro e proparoxítonas, uso do mal com o e mal com L e sujeitos e tipos de sujeitos. Então, essa foi a nossa revisão. Gente, tudo que eu falei aqui vai estar na prova. Se você assistiu esse vídeo, se você compreendeu esse vídeo e assimilou e guardou, com certeza a sua nota vai ser muito boa na prova, vai ser um 10. E assim eu espero, tá certo? Em relação às provas, como é que vai ser o prazo de entrega? A prova de vocês vai ser em uma quarta-feira, às 7h30 da manhã, eu lanço lá no grupo. Não tem hora para você fazer, tá? Não precisa acordar cedo, às 7h30, para estar lá fazendo, me entregar às 8 horas, no caso. Enfim. Mas eu vou dar um prazo a vocês até a quinta-feira, de 5 horas da tarde. Por que, tia Bruna, esse prazo tão curto? Porque eu preciso corrigir e pontuar as provas de vocês, não é verdade?
Então, eu preciso de um tempo para isso. E eu não tenho só o 5º ano para corrigir e pontuar. Tenho outras turmas. Então, organizei o meu horário, o meu cronograma de provas assim. Aceito até na quinta-feira, às 5 horas da tarde. Passou disso, eu não aceito mais. Tá certo? Como é que vai ser o formato da prova? Eu vou pegar uma imagem, vou enviá-la no grupo, levando em consideração que algumas mãezinhas não têm acesso ao Word, eu vou colocar em forma de foto, certo? O responsável de vocês pode estar pegando a foto e estar imprimindo ou copiar no caderno. Ou você pode copiar, como vocês já são grandinhos, vocês podem copiar e organizados em nome de Jesus Cristo, viu? Caprichem na letra. Tem algumas pessoas que estão com letrinhas de médicos e tia Bruna não entende. Então, para facilitar, essas pessoas que têm dificuldade com a letrinha, caprichem na letra, se for o caso, pede para a mamãe copiar as perguntas, tá certo? E se atentem nas respostas, pessoal, porque muitas vezes a resposta tá certa, mas você copia com uma letra tão estranha que a Bruna não consegue identificar. Então, como se trata de uma prova, é um documento, tá? Então, eu peço que vocês caprichem na letrinha. Se for para imprimir, ótimo, perfeito. Capricha só na resposta, tá certo? Então, é isso. O prazo, estarei enviando a prova de 7h30 da manhã na quarta-feira. Estarei recebendo até a quinta-feira de 5 horas. O formato da prova, uma foto que pode ser escrita no caderno ou impressa e depois enviada no meu privado, tá certo? E, gente, não esqueçam de colocar o nomezinho de vocês e o turno, porque senão eu não vou saber qual turno que você é. E a Bruna lembra de alguns, mas não de todos. Então, para facilitar a minha vida, peço que vocês coloquem o nome e o turno. Tá certo, pessoal? Essa foi a nossa revisão de hoje. Espero que os conteúdos tenham ficado claro na mente de vocês e desejo uma excelente prova, tá? Um beijo no coração de vocês e até semana que vem. Tchau, tchau!